Será que as pessoas elas te seguem porque precisam ou porque elas querem seguir você? Gente, o cargo ele pode até gerar obediência por algum tempo, mas a influência produz confiança. E é esse lugar que a gente precisa gerar com os nossos discípulos, grupos. Para isso, nós precisamos servidos. Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem para o teu liderado? Quando foi que você tomou um café? Quando foi a última vez que você almoçou com ele? Quando foi a última vez que você convidou ele para tua casa? Relacionamento é importante no processo de servir, porque é importante no processo de liderar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do LedoCast. Toda semana bate-papo aqui sobre hombridade, igreja, liderança, família e muito mais. E hoje eu tô com mais um episódio novo para você. Se você é novo por aqui, não te esquece de te inscrever no nosso canal para estar sempre recebendo conteúdo novo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar na tua fé, na tua liderança. Vem com a gente porque hoje a gente está com algo muito legal. E eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você lidera ou você só ocupa um cargo? Essa é a pergunta do nosso podcast hoje, porque eu tenho visto, gente, que uma das grandes confusões no nosso meio é as pessoas acharem que posição e liderança são a mesma coisa. Ah, porque eu tenho um cargo de líder ou de supervisor na igreja ou até mesmo numa empresa, num negócio, né? Eu sou o gerente, eu sou o supervisor, então eu lidero. E eu quero te dizer, não necessariamente. Eu conheço pessoas que têm posição, eu conheço pessoas que têm cargo, que têm um lugar, tem até gente para reunir, mas não tem influência. Se você não tem influência, você não está liderando ninguém. E eu falo isso porque Jesus mudou completamente a ótica que nós temos sobre liderança, né? Jesus, quando ele veio, ele trouxe uma nova roupagem para esse termo. Por quê? Porque até Jesus vir, liderança era imposta, era por poder, né? Geralmente era associado a você subir de níveis de carreira, né? E o mais forte era quem impunha aquela obrigatoriedade para as pessoas. Mas quando Jesus vem, ele traz o reino dele, ele mostra um caminho completamente diferente de tudo aquilo que se via até então. E ele mostra que quanto maior você se torna, mais disposto a servir você precisa estar. Eu gosto muito lá do texto de Marcos, capítulo 10, versos 42 e 43, que o próprio Jesus ele disse assim para os seus discípulos. Ele disse, olha, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. Então, trazendo aqui para um português mais óbvio e claro para você, Jesus está dizendo, olha, vocês sabem que os povos da terra são dominados pelos seus governantes, né? E isso é feito por força. Mas entre vocês vão liderar quando vocês servem uns aos outros, né? Então a pergunta-chave para esse episódio é, o que realmente faz de alguém um líder? Entra comigo e vamos lá, que eu quero te ensinar hoje o que de fato torna alguém um líder. Então a primeira coisa que eu quero te falar hoje é que um líder, ele não usa pessoas para construir uma visão, mas ele usa uma visão para construir pessoas. E isso muda completamente aquilo que a gente chama de construir igreja, construir equipe, construir time. Porque, gente, quando a visão ela se torna mais importante do que as pessoas, a liderança perdeu o coração de Jesus genuíno, né? É possível que talvez hoje você esteja construindo algo grandioso e você tenha muita vontade de fazer algo grande que Deus botou no teu coração, mas talvez isso esteja acontecendo ferindo pessoas, descartando pessoas, machucando. E se tá assim, cara, quero te falar, você precisa voltar a lembrar o propósito de Jesus. É possível a gente alcançar metas e perder pessoas no meio do caminho, né? Ou então a gente chamar de propósito aquilo que no fundo virou apenas uma ambição pessoal. E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. As pessoas que eu lidero, que eu caminho, são pessoas que eu realmente amo?
Ou são pessoas que eu vejo somente como recursos para eu alcançar o que eu desejo? Eu sei que essas perguntas são profundas e se a gente quer ter o modelo de liderança de Jesus, a gente precisa se fazer. Porque o próprio Jesus ele não olhava para as pessoas como peças de uma engrenagem, mas ele olhava para aquelas pessoas com amor, com paixão, e é isso que nós precisamos como líderes ser. Lá em Mateus 9,36, a Bíblia diz que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, né? Então, ele não via só multidões, ele via pessoas. E eu quero te perguntar agora, você está construindo pessoas ou apenas usando pessoas para construir alguma coisa? Essa é uma reflexão importante. Em segundo lugar, a gente precisa entender que um líder ele não é definido pelo título, mas pela influência que ele conquistou. John Maxwell, que é um grande guru de liderança, ele vai dizer que liderança é influência, nada mais e nada menos. Então pode ser que você tenha um cargo, uma posição, uma função, uma cadeira, até mesmo um microfone na mão, e ainda assim você pode não estar liderando. Por quê? Porque ninguém consegue obrigar outras pessoas a confiarem em você. E liderança fala muito de confiança. O quanto que as pessoas confiam no meu caráter, na minha pessoa. 1 Pedro 5, 2 e 3 vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aí ele fala assim, olha, nem como os dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Será que as pessoas elas te seguem porque precisam ou porque elas querem seguir você? Gente, o cargo ele pode até gerar obediência por algum tempo, mas a influência produz confiança. E é esse lugar que a gente precisa gerar com os nossos discípulos, grupos, e para isso nós precisamos servi-los. Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem para o teu liderado? Quando foi que você tomou um café? Quando foi a última vez que você almoçou com ele? Quando foi a última vez que você convidou ele para tua casa? Relacionamento é importante no processo de servir, porque é importante no processo de liderar. E terceiro e último lugar, o maior líder é aquele que se dispõe a servir. É isso, gente. É o quanto nós cativamos as pessoas. O modelo de liderança de Jesus é o modelo servidor. João 13, 3 ao 5 vai dizer, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos, Jesus se levantou da mesa, colocou a toalha na cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse texto é um dos textos mais impressionantes da Bíblia, me marcam muito, porque Jesus lava os pés dos discípulos. Pés sujos, pés cheios de poeira, algo que só um servo, um escravo faria, o mestre, o rabi. Ou seja, ele era um professor, mas mais do que isso, ele era o filho de Deus. Ele pega uma toalha e ele lava o pé dos seus discípulos. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus não era inseguro. Porque Jesus sabia exatamente quem ele era, o Filho de Deus encarnado. Ele sabia da autoridade que ele possuía, e só alguém que sabe quem é e conhece a autoridade que possui é capaz de lavar pés dos outros. É capaz de servir os outros em amor, em entrega, em compaixão e em serviço. Pessoal, gente insegura vai sempre querer mostrar poder. Gente insegura vai sempre querer provar alguma coisa. Mas gente segura é gente que segura a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Filipenses 2, 7 e 8 diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando sobre Jesus aos Filipenses, porque a cruz é a expressão máxima da liderança de Jesus, né?
Jesus ele morre numa cruz por amor aos seus amigos, né? Então, essa é a liderança que nós queremos viver, uma liderança sacrificial, uma liderança que não está buscando seus benefícios pessoais, próprios, mas uma liderança que está entregando, que está servindo, que está amando, né? Jesus não veio perguntar quantas pessoas vão me seguir, quantas pessoas vão me servir, quantos vão carregar minha mochila. Não, ele veio perguntar por quantas pessoas eu estou disposto a entregar minha vida. E esse é o ponto da liderança. A tua influência, ela tem a medida da tua entrega. A tua influência, ela tem a mesma medida do teu serviço aos teus liderados, o teu amor ao próximo. Eu espero ter te ajudado, que hoje esse episódio te leve a uma liderança servidora, a uma liderança que ajuda, que está disponível, que paga preço, que se sacrifica, porque entende que maior é aquele que serve, porque no reino de Deus não existe grandeza sem serviço. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar um joinha, não esquece de te inscrever no canal e também comenta aí embaixo qual foi a parte que mais tocou você hoje. Até o próximo episódio, toda quinta-feira aqui no LedoCast. Valeu!